No ano passado, eu queria estudar todas as horas do dia e ser o melhor no estudo para a prova de residência a qualquer custo. Mas, na verdade, eu percebi que estudar, do tanto que eu estava estudando, estudar muito, estava arruinando o meu desempenho. E eu cheguei bem perto de passar, mas eu tenho certeza que essa pressão por passar, essa necessidade de estar estudando toda hora, não me ajudou. E, na verdade, isso já aconteceu em outras situações da minha vida, como eu consegui me lembrar depois de cometer esse vacilo de novo. E foi aí que eu me lembrei do que eu já sabia. Estudar mais não é o segredo. O que importa é um estudo eficiente. Isso é como se fosse um código secreto para você ir bem em todas as provas e se destacar. Ainda vale para outras áreas também. E nesse vídeo eu vou falar 4 formas de você estudar menos e ser mais eficiente nos estudos. Primeiro erro, tentar estudar demais. Imagine 2 pessoas se preparando para um mesmo objetivo, uma mesma prova. Uma delas diz, eu só tenho 30 minutos para conseguir me preparar hoje para a prova que é no dia seguinte ou no dia depois. E a outra começa a pensar, eu vou estudar durante 4 horas. O que acontece é que a pessoa que planeja estudar por muitas horas, rapidamente perde o foco, principalmente se ela não souber distribuir essas horas e fazer intervalos. Vai começar a olhar para o relógio, achar o tempo interminável, achar alguma coisa para se distrair e simplesmente não vai render o tanto que precisa. Agora, a outra pessoa que tem apenas 30 minutos foca somente no que importa. Vai pegar as provas antigas e ir direto ao ponto e tentar aprender tudo o que precisa para tirar uma nota boa. Uma vez que o tempo é curto, a concentração aumenta e ela vai direto ao ponto, sem ficar perdendo tempo com coisas que não são importantes, que não tem uma grande chance de cair na prova. Então, da próxima vez que for estudar, não coloque metas impossíveis com horários longos de estudo, mas sim um limite de tempo curto e focado e que você não se atenha ao tempo, mas muito mais ao objetivo. Resolver determinada quantidade de questões ou aprender de fato um conteúdo. Uma vez que você passe a fazer isso, vai se sentir mais motivado e o melhor, realmente concentrado na tarefa. Segundo erro é que as pessoas costumam não organizar as suas ações. Toda vez que a gente senta para estudar, é essencial que as tarefas estejam bem definidas e muito claras para o nosso cérebro. A falta de organização pode levar a uma perda de tempo, um foco ruim e baixa produtividade. Se você não sabe exatamente o que precisa fazer, vai ficar perdendo tempo pensando em qual a próxima atividade. Sem contar que a gente fica pulando de uma tarefa para outra e isso gera uma frustração e um foco perdido. A gente se sente cansado só dessa quantidade de mudanças e estímulos. Quando você deixa tudo claramente listado do seu lado ou no celular, que precisa ser feito no dia, aquilo flui muito mais rápido, porque você termina uma tarefa e logo em seguida já passa para a próxima. Comece definindo os objetivos específicos de cada sessão de estudos. Por exemplo, assistir a um vídeo-aula, resolver 10 questões de clínica médica, usar um mapa mental para revisão. Inclusive, falando de mapas mentais, que eu utilizei bastante no ano passado para estudar para a prova de residência, eu usava para resgatar um ponto específico que eu já tinha estudado e queria visualizar como que aquilo funcionava na prática. Usava lá da plataforma do Estratégia. Mas o que eu quero mostrar para vocês é essa ferramenta de IA que se chama MapThis, né, em inglês, e você consegue criar mapas mentais colocando um PDF. Achei uma ferramenta muito interessante e eu vou colocar aqui, por exemplo, um PDF que é um guia de prescrições de cardiologia. Vamos dar uma olhada como que ele cria o mapa mental. Eu gostei muito de colocar os guias de prescrições nos mapas mentais aqui. O arquivo que eu coloquei foi esse aqui de prescrições do sistema cardiovascular. Então ele me fala as medicações e as doses e as condutas, né? Então ele criou aqui um mapa mental, vamos dar uma olhada. Cara, ficou muito interessante. Prescrições do sistema cardiovascular e arritmias, os tipos que tem, fibrilação atrial, síndrome coronariana passou aqui, mas ele deve ter, dá até para eu mudar o local dele, né? Depois eu consigo acabar editando aqui o local onde isso está definido, mas está aqui, TAC supra. Quando é ataque estável, eu vou fazer adenosina. Posso usar o metoprolol também para controle de frequência. Instável, vou fazer cardioversão elétrica, e aí eu posso sair tirando aqui, porque, por exemplo, isso aqui não se aplica, no caso, ao meu mapa mental, né? Muito embora ele estivesse lá no meu resumo. Então eu posso simplesmente apagar aqui se tem alguma coisa que não faz sentido, mas o mapa mental tá muito bacana, muito legal, eu consigo visualizar aquilo de uma forma visual, as prescrições do sistema cardiovascular. E aí eu posso ver, por exemplo, se eu vou para uma arritmia, ou se eu vou para uma insuficiência cardíaca aguda, no edema de pulmão agudo, as medicações que eu tenho que utilizar. É muito bacana, principalmente quando você usa os resumos mais curtos. Ele
ele consegue te mandar com uma boa precisão. Se você quiser conhecer o MapThis, basta ir no site deles, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, e você pode utilizar o meu cupom GUIMAPAS2025 para começar a utilizar. Eu tinha criado um outro aqui, inclusive, de distúrbios hidroeletrolíticos. Achei que esse ficou excelente, e aí ele coloca tudo bem detalhadinho, distúrbios do cálcio, se é uma hipocalcemia ou hipercalcemia. Então, cara, tá muito bem organizado esse mapa mental aqui do distúrbios hidroeletrolíticos. Eu acho que é uma ótima forma para você revisar uma coisa uma vez que você já tenha entendimento. Então, se quiser conhecer essa ferramenta de IA que eu achei muito bacana, é só clicar no primeiro link na descrição ou usar o meu cupom lá na hora de se cadastrar, que você vai conseguir testar e ver como que funciona no seu caso. Quando a gente usa essas pequenas tarefas para facilitar o progresso, é muito mais fácil de manter a motivação, porque você logo resolve uma coisa e depois já passa para outra. E o terceiro erro que eu vejo que as pessoas cometem muito é ficar olhando para o relógio e não para a tarefa. Às vezes a gente está sentado aqui estudando e ao invés de estar focado na tarefa que está na nossa frente, a gente fica olhando o relógio, esperando o tempo passar. E quando você estuda só pensando nisso, a sua mente está no tempo, está em cumprir aquela tabela e não no conteúdo. Eu já fiz isso. Eu já sentei simplesmente para cumprir tabela. E eu sei que no começo é assim que funciona, a gente tem que se forçar um pouco. Mas não fique se dizendo, por exemplo, eu preciso estudar isso durante 2 horas. Nos primeiros 15 minutos a gente consegue focar. Só que depois começamos a perder completamente a concentração. De 2 horas que a gente fica sentado, mais da metade do tempo é improdutivo. E é por isso, por exemplo, que a gente precisa botar na cabeça, cara, eu vou responder aqui 10 questões, 15 questões, uma meta pequena, metrificável, simples, que você resolve ali, simplesmente se levanta e entende aquele conceito. Ou então ficar estudando até entender aquele conceito. Mesmo que demore 20, 25, 30, 40, 1 hora, vai ser um tempo de qualidade, porque você está focado na tarefa e não no contexto ao redor. Sem distrações, só eu e o conteúdo. O segredo realmente é parar de contar o tempo e ficar focado na atividade. O quarto erro, e muita gente comete esse, mas é básico. Controle as suas distrações. A gente tem milhares de distrações ao nosso redor. Até sentado aqui, se a gente quiser se distrair sem nada, dá para se distrair. Então, a gente precisa ter um treinamento gradual de níveis de foco, né? De fazer aquilo de uma forma gradual e aumentando o tanto de tempo que você consegue ficar focado. Mas também é muito importante que você controle as distrações ao seu redor. Deixe o celular distante. Às vezes eu já chego a colocar meu celular dentro do carro na garagem ou no armário lá embaixo, deixei ele trancado. Eu consigo realmente focar na tarefa. E você faz isso colocando níveis de progresso de foco. Então, se um dia eu conseguir responder 5 questões, no outro dia eu posso tentar responder 8, 10, focando sempre na atividade, na resposta final, então em cumprir um objetivo do que simplesmente no número. Outro ponto também que é um inimigo muito grande é o estresse. Antes das provas de residência, eu estava extremamente estressado porque eu fiquei doente e isso me deixou ainda mais nervoso, porque eu não consegui lidar muito bem com isso. O meu coração estava acelerado, eu não estava conseguindo dormir muito bem e tava com ansiedade assim, em um nível absurdo. Mesmo assim, eu consegui tirar mais de 80% em 2 provas, mas isso prejudicou meu desempenho, principalmente naquelas que eu mais queria passar. Porque eu simplesmente coloquei na minha cabeça que pelo fato de eu estar doente, eu estava com muita dificuldade para estudar e ficava ainda mais nervoso por esse fato. O resultado é que eu cometi alguns erros bobos. Eu me esqueci de algumas coisas que eu tinha estudado e sabia e acertei algumas coisas que eu não sabia. Então, tudo isso foi causado muito mais pelo estresse. E mesmo que você estude horas e horas e tenha um bom treinamento, se você estiver estressado, o seu rendimento vai ficar completamente abalado. É por isso que esse negócio de estudar muitas e muitas horas e se colocar essa pressão faz gerar mais estresse, dificulta o seu êxito nas provas e eu recomendo muito que você faça uma técnica de respiração profunda, faça atividade física, se necessário, vá a um acompanhamento psicológico, faça uma contagem regressiva respirando e se alimente bem e tenha uma boa rotina de sono. Mas mais importante do que tudo isso é não colocar metas absurdas. Estude visando realmente aprender o conteúdo, aprender aquilo, gostar da matéria, mas não tipo, cara, eu tenho que acertar tanto aqui já nessa primeira prova. Se você tem um objetivo de longo prazo, você precisa ter metas numéricas, mas não se precisa colocar essa pressão desde cedo. O excesso de pressão atrapalha muito e é uma coisa que eu estou tentando trazer para minha vida, deixar tudo muito mais leve. A conclusão que eu posso deixar desse vídeo, um resumo para vocês anotarem e para voltar sempre que for preciso é, se quiser melhorar suas notas, estudar menos e aprender mais, defina limites de estudo de modo realista, foque na tarefa e não no tempo desprendido. Terceiro ponto, controle o estresse. Essas técnicas funcionam
de verdade. Ainda mais se você fizer isso de uma forma gradual. Agora é com você. Se você quiser aprender como utilizar o tédio para fazer mais coisas e aprender muito mais, assista esse próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela e obrigado por assistir. Eu te vejo lá.